Onde nós É, paramos, Adalberto? Desculpa aí. então, nessa relação da chegada, né? Aí depois, se tiver mais Aham. dúvidas sobre isso, o pessoal pode mandar pergunta, mas a gente fala que um dos momentos mais importantes é a chegada, é como o bebê é recebido. E depois a gente fala mais disso na relação da família, né, Vitor? Porque aí é um É. momento delicado dos pais, né? Também. É um momento de que nessa chegada, os pais também estão no processo de um mundo novo, né? Então, é um momento conturbado. É possível que seja um momento conturbado. E é Uhum. necessária uma grande preparação para isso. Sim. Bom, acho que é isso, né, Adalberto? Acho que é isso. Depois, se tiverem mais dúvidas desse momento, desse período, dessa chegada, a gente vai falando aqui. Mandem perguntas e depois a gente fala um pouco mais. Tá. Dentro da nossa sequência, né, que nós estávamos pensando, nós pensamos em alguns problemas que normalmente aparecem muito no consultório e a gente separou alguns tópicos e nós vamos comentar cada um deles, né? Vou começar falando um pouco sobre refluxo e aí você me ajuda aí, Adalberto, tá? Beleza, manda bala. Bom, primeiro, o que é o refluxo, né? Que acho que é o principal. Então, o refluxo é quando a criança está regurgitando, porém, algumas vezes o refluxo ele pode ser oculto. Então, não aparece tanto essa regurgitação. Isso é fisiológico, tá? Tem uma fisiologia até 1 ano de idade, 6 meses, esse esfíncter, ele ainda não é maduro o suficiente, então é normal que a criança se movimentar, fazer contrações, estiver mais agitadinha, ela vai acabar regurgitando algumas vezes, ou na hora de arrotar, bom, então isso é fisiológico. Porém, tem o que não é fisiológico, né? Quando há um excesso de regurgitações. Então, bom, vamos dar alguns exemplos, né? E aí é legal porque agora eu já quero começar os pais eles precisam se ligar para algumas coisas específicas. Então, por exemplo, a gente relaciona muito o refluxo com uma alteração crânio-cervical. Então, né, Adalberto, por exemplo, nós acreditamos que dentro da osteopatia, né, que por uma alteração, por uma tensão entre o crânio e a cervical, ou no próprio crânio, pode existir uma compressão no nervo, que é um nervo vago, que é o nervo parasimpático. O áudio está ruim? Fala reto, sabe? A hora que você vira, parece que o áudio distorce um pouco. Fala de frente. Entendi. Vê se melhora. Melhor. Melhorou? Melhor. Melhorou? Tá. Pessoal, melhor assim? Melhor? Vê se Pessoal está tá dizendo. melhorando. Tá melhor. Falaram que tá melhor. Diz que tá estranho, mas eu acho que é a hora que você vira o teu rosto, cara. Eu sou inquieto, não tem jeito. Bom, então eu estava falando da relação do vago, da relação crânio-cervical. Nós acreditamos que existe pode por uma tensão entre o pescoço e o crânio, nós podemos alterar o vago. Consecutivamente, o vago é um nervo parasimpático, ele estimula todo o sistema gastrointestinal e essa alteração poderia influenciar no esfíncter, deixar o esfíncter mais frágil e facilitando o refluxo. Então, esse é um exemplo. E aí, uma coisa legal que a gente já pode conectar para os pais é sempre olhar para como essa criança ela está. Por exemplo, será que ela fica muito tempo com a cabeça inclinada e rodada quando ela está em repouso? Será que na hora de amamentar ela tem dificuldade de virar o pescoço para pegar num seio ou em outro seio? Então, isso são coisas legais para ver se já existe uma tensão e uma alteração cervical. É normal uma criança ter uma preferência. Porém, isso depois de 12 semanas ela tem que acabar também. Perfeito. Então, ficar um pouco atento a isso. Uma outra relação que a gente leva em consideração é tensões vindas do tórax do abdômen. Então, uma alteração
uma descompensação de pressão entre o tórax e o abdômen também pode gerar uma pressão sobre o estômago e facilitar o refluxo. Um desses sinais dessa pressão, Vitor, e é interessante também, já que você deu essa relação da cabeça, por exemplo, são aqueles bebês que eles são gordinhos, eles são chatos e largos. Então, geralmente é um indicativo de que esse bebê sofreu compressão e é possível que exista uma maior tensão, uma maior pressão ali abdominal, né? Um desequilíbrio entre o tórax e o abdômen, né? É o bebê Buda. É esse mesmo. Esse mesmo. E alguns outros sinais, né, para aproveitar para falar de sinais, a criança que tem regurgitação, independente se é oculto ou não, ela vai ter uma agitação maior, então ela vai ter uma dificuldade de sono, ela vai ser mais agitada, ela vai ter cara de sofrimento, ela pode ter rouquidão, até um exemplo que eu dou, né, Adalberto, porque atender criança rouca é difícil encontrar, porém, isso pode acontecer. Então, de tanto que irrita o esôfago, pode alterar as cordas vocais e a criança ficar rouca, igual adulto, praticamente. Outros exemplos por exemplo, a criança rejeitar o seio. Porque como ela está com tanta dor, ela pode sentir dor e rejeitar o seio. Ou, ao contrário, pela dor, o seio é segurança. Exatamente. Então, ela vai ter a dor, vai querer o peito. Ela vai ter a dor, vai querer o peito. Então, uma criança que quer muito, 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 muito peito. Outro sinal também... Você quer comentar sobre isso? Não, é legal a relação do... Você estava me dizendo até outro dia, uma paciente que você atendeu, né? Da preferência pelo lado da cabeça. E a tendência é alternar os seios, né? Só que dependendo de como, se existe uma disfunção dessa, a alternância de um dos lados ele vai tender a não pegar, né, Vitor? Não é isso? Sim. É exatamente isso. Então, ficar atento, porque às vezes tem mãe, Adalberto, eu acho que a gente até conversou sobre isso, né? Que coloca a criança, por exemplo, nesse seio, dessa forma. E no outro seio, ela coloca da mesma forma. Ela não gira a criança. Né? Pela dificuldade cervical que a criança fica agitada. Outra coisa que eu lembrei também, congestão nasal. Às vezes, a congestão nasal também pode vir relacionada ao refluxo. Igual otites, também podem vir relacionados a refluxo, né? Perder peso. Eu acho que é mais isso, né? Aí tem as orientações de esperar a criança rodar, deixar um tempo ela mais na vertical, para casos mais graves, pedir para colocar o berço numa inclinação um pouco maior. Acho que é isso, né, Adalberto? Tem mais alguma coisa? É isso, não? E o que a gente percebe muitas vezes é que esse bebê que chega com refluxo para a gente, muitos deles tendem a ter uma dificuldade de arrotar depois da mamada, né? É muito comum esse relato das mães. E o que a gente percebe é que depois do atendimento a tendência é melhorar bastante isso. Né? Isso já é uma forma de melhorar esse refluxo. Soluço também, né? Soluço. Perfeito. Também pode vir associado. Bom, acho que em relação ao refluxo é isso, né? Vamos para um outro tópico. Você quer falar mais coisa? Se tiverem dúvidas aí, vocês perguntem, pessoal, que depois a gente vai falando, tá? Ótimo. A gente falou aí outra coisa importante que fique claro, o Vitor deu o exemplo do refluxo do nervo vago, mas assim, tem várias outras possibilidades de disfunções no organismo do bebê que podem desencadear o refluxo, né? Por exemplo, a alteração do diafragma, a intenção do diafragma. O diafragma, que é o músculo respiratório, ele pode se alterar e se tensionar por alteração da caixa torácica. Então, também é fácil de existir essa compressão no período intrauterino, né? E um mecanismo também importante que pode gerar esse desequilíbrio, a gente fala que é a chegada do bebê, que é quando ele tem que fazer um esforço muito grande para respirar. E dependendo de como ele está, por exemplo, se ele chegou, ele não tem muita vitalidade, ele nasceu antes do período, foi uma cesárea muito antes do tempo, por exemplo, a tendência é que ele não tenha essa vitalidade para essa primeira respiração. Isso também pode influenciar, né, Vitor? Sim.
Sim. Acho que é isso, né? Se a gente tiver dúvida, a gente vai adicionando as questões. Também porque não é para dar uma aula, pelo contrário, é só para a gente trocar algumas informações. Aproveitar que a dona Elba perguntou sobre cólica, né? É o nosso próximo assunto, né, Adalberto? Isso aí. Bora lá? Então vamos lá. Cólica. Obrigado pela pergunta, dona Elba. A cólica do bebê, na verdade, é uma das principais queixas para a gente no consultório, né, Vitor? E a gente vê a preocupação das mães, né? É desesperador ver o bebê chorar. E um dos pontos que a gente vê que geralmente obedece na cólica são horários, né? Então, por exemplo, ele tende a ter cólicas geralmente entre 6 e 10 da noite, por exemplo. É uma característica comum. E a cólica, na verdade, são contrações do intestino, né? É um aumento do peristaltismo intestinal. Então, o organismo está tendo um aumento da função de contração, tentando levar aquele alimento adiante. Isso também pode ser gerado, foi até uma pergunta que deram aí, isso também pode ser gerado por uma alteração na inervação. Uma possibilidade é do vago e a outra possibilidade é do sacro, que é a pelve. A região do quadril do bebê também tem função de inervação. A coluna do bebê, a parte posterior, a região da lombar, por exemplo, também tem a possibilidade de alguma alteração nesse local. E a outra possibilidade são as irritações. Uma irritação pode ser gerada por alimentação. Então, se o bebê tem alguma alergia, por exemplo, a intolerância à lactose, a alergia à proteína do leite. Hoje é comum ter alergia ao ovo. O que mais, Vitor? De alergia de alimento, né? Acho que são esses clássicos. E alguns, além da intolerância, alguns que talvez, por exemplo, o feijão, o brócolis, são alimentos talvez mais difíceis para quando a mãe, nós estamos falando isso, né? Quando a mãe ela ingere, de alguma forma não, isso é passado para a criança, né? Então, por exemplo, a criança tem alergia à proteína do leite, né? Perfeito. E o intestino ainda é imaturo, né? Então, por exemplo, se nós, adultos, temos dificuldade de digerir grãos, o bebê tende a ter uma dificuldade ainda maior, né? E de alguma maneira isso acaba chegando no leite materno e estimulando talvez a possibilidade de algumas alergias, algumas disfunções, tá? Uhum. Lembrando que a gente falou um pouquinho sobre isso com a doutora Natália Crispim na última live, e ela deu a visão da medicina sobre a cólica, né? E na osteopatia a gente vai investigar e buscar primeiro essa relação do sistema nervoso, como está funcionando e atuando o sistema nervoso nesse intestino. A tendência é atuar no abdômen, em geral, da criança e regularizar a mobilidade desse intestino. Então é um trabalho muito sutil, muito suave e geralmente é confortável para a criança. Algumas, no estado, por exemplo, de restrição, ela vai ficar um pouco irritada no primeiro toque e depois a tendência é melhorar bastante. Sim. É isso, né? É isso. Tem e alguma sugestão para os pais? Boa, né? A gente fala que a principal recomendação é a relação da mãe da alimentação, né? Um cuidado nesse início em relação ao leite, a alimento que contém leite, né? A mãe que ingere muito alimento com leite, por exemplo, muitos grãos, ou brócolis, como o Vitor falou, alimentos cítricos é uma possibilidade também. Então, tomar cuidado nesse início, nesses primeiros 3 meses, principalmente da chegada do bebê aí. E aos poucos introduzindo alguns alimentos. Tá. Pode falar. Como a osteopatia ela pode ajudar a cólica? Já aproveitar essa pergunta, né? O que a gente faz? O Adalberto acabou falando, só vou repetir porque foi uma pergunta que fizeram em cima aí. Como a osteopatia ela visa olhar exatamente o todo, o sistema, é exatamente isso. Igual a Tati acabou de falar, passar um probiótico talvez para a mãe,
olhar o sistema como ele está funcionando, o estresse da criança, que eu vou falar um pouco disso para mim, disso daqui a pouco. Isso interfere muito. Trabalhar o sacro, trabalhar o tórax da criança, trabalhar o próprio abdômen, o próprio sistema nervoso. Então, só estou respondendo, Adalberto, foi uma pergunta em cima, tá? Você já tinha falado um pouco, né? Bom, legal. Vou falar um pouco do medo. Pode falar. Vou aproveitar só aí, que foi a pergunta da Tati, ela falou se o probiótico na período gestacional materno ajuda. Então, tem estudos que dizem que ajuda sim. É bom a mãe, no período gestacional, utilizar o probiótico, que tende a ajudar o bebê na chegada, né? Mãe e bebê nessa chegada, na adaptação do intestino. Porque existe uma relação de que a mãe que é intolerante à lactose ou alérgica à proteína, por exemplo, existe uma alta possibilidade de que o filho tenha também essa alteração. Então, é natural, é importante que tenha já esse cuidado inicial. Aqui nós temos uma sorte, né, Adalberto, de ter outros profissionais incríveis que nos ajudam bastante. Quando nós temos esse tipo de dificuldade no consultório, porque a gente não atende sozinho, né? Eu falo, a osteopatia ela ajuda bastante, porém a gente tem um braço maior aqui, né? Então nós temos a Renata, que é uma nutricionista fenomenal, a área dela ela é da parte de pediatria, então a próxima live vai ser com ela vai falar bastante coisa de pediatria, de constelação familiar, então ela vai poder falar algumas coisas também em relação a probióticos e tal, né? É isso, né? É isso aí, ela é referência a alergias alimentares, a própria Natália Crispim, né, que teve na última live. Então, acho que um grande diferencial é de fato, trabalhar com indicação. Né? Bom, vamos lá, então. Outro assunto que a gente separou, sono. Sono é terrível. Sono é terrível. Bora falar sobre sono. A primeira coisa é tentar entender por que não dorme, né, Adalberto? Que essa é a primeira pergunta, né? Então, por que não dorme? Será que essa criança ela está irritada? Porque ela pode não dormir por uma cólica, ela pode não dormir por um refluxo, ela pode não dormir por um incômodo na cervical, ela pode não dormir por vários motivos, né? Então, a gente precisa identificar o que realmente está acontecendo para ela não dormir. Mas, nós separamos esse tópico para falar de algo bem importante, porque, às vezes, quando a gente vai perguntar no consultório, né, fala assim, como ela acorda? Como que funciona? E aí a mãe, os pais, né, eles costumam falar assim, alguns casos. Por exemplo, meu filho acorda várias vezes, na hora que eu vou colocar no berço, ele acorda. Isso já é um sinal importante. Com barulho ele acorda fácil, ele acorda chorando muito, ele só fica calmo no meu peito, no meu colo. E aí eu pergunto, mas ele se contorce? Não se contorce. Por exemplo, daí já poderia associar com uma cólica, por exemplo. Então, são algumas características que a gente associa muito. Parece que a criança está com medo. É como se ela não pudesse ficar sozinha. E esse é um assunto interessante, porque a gente começa a correlacionar outras coisas, né, Adalberto? A gente começa a correlacionar porque a criança, se a gente para entender o cérebro, como funciona o cérebro, o desenvolvimento cerebral, a criança, eu vou colocar, vou esperar para não travar. Minha mão está aqui, isso eu aprendi com um amigo meu. Então, vamos imaginar que aqui é o cérebro. Esse é o tronco, esse é o sistema límbico e esse é o neocórtex. A criança não tem um neocórtex desenvolvido. O que é o neocórtex? É o julgamento. A gente elabora para pensar. Sistema límbico são as nossas memórias, os nossos aprendizados. E o tronco cerebral é a parte mais antiga do nosso cérebro, que é
o cérebro reptiliano, é luta ou fuga. A criança que ela está assim, no medo, ela está na luta ou fuga. Então, ela está extremamente estressada. Só que por que isso acontece? Né? Se a criança não tem o neocórtex desenvolvido, não tem por que ela julgar. Então, por que ela está julgando? Ela não quer ficar sozinha? Aí a mãe fala assim, ela não consegue ficar sozinha. Né? Ela não, eu vou colocar na cama, ela já... normalmente uma criança que pode ter o olho arregalado, às vezes vai se amamentar muito rápido, nem respira direito, mamando muito rápido, criança que chora muito agitada, muito nervosa, e assusta muito fácil. E esse susto dela pode ser com várias coisas, por exemplo, mudança de posição, de uma postura para outra, então na hora que você vai colocar ela numa postura, ela assusta. Com um som, assusta muito fácil com barulho. Então uma criança que faz aquele movimento de colocar os braços para trás com um barulho, nós chamamos esse reflexo de reflexo de Moro. Daqui é o reflexo do filtro. E uma das coisas mais importantes para a gente, eu falo para a gente, não só osteopatia, mas acho que eu e o Adalberto, nós concordamos com isso, esse sistema, que nós chamamos de sistema de alarme, ele está ativo. Então a criança ela está acelerada. E a gente precisa baixar esse sistema para a criança acalmar. E muito desse sistema ativo, como a criança ela não julga, vem do meio. O que é o meio? Né? É quem está perto. E muitas vezes pode vir de uma ansiedade de quem está em volta, dos pais, uma insegurança dos pais. Então é importante a gente ter esse olhar. Concorda, Adalberto? Demais. A própria relação de colocar o bebê no berço, dormindo. Então as mães têm a tendência a fazer o bebê dormir no colo e vai e coloca no berço. Ele já dormindo, né? Então, na verdade, ele não aprende que ali é o local do sono, é o local do descanso, é o local de dormir, é o local de diminuir a frequência. E se ele acorda, ele vai acordar assustado. Ele vai entrar nesse alerta que você falou, porque assim, não foi aqui que eu fui colocado. Ele está sendo... É forte isso quando a gente fala, mas ele está sendo enganado. Exatamente isso. E aí eu repasso essa pergunta para os pais, né, e para todo mundo, né, assim, uma pessoa estressada, ela fica como? Né? Uma pessoa estressada, ela pode ter gastrite, ela pode ter tensões, ela pode estar ansiosa. Então a gente precisa olhar para esse sistema de uma maneira um pouco mais sistêmica, né, Adalberto? Então, muitas das vezes a gente, e na verdade é um gancho para o próximo tema, muitas das vezes é a gente ter esse olhar um pouco mais para a mãe, para um pai, né, como eles estão. E outra coisa importante para aproveitar do sono, para falar disso também, se inclui tudo, né, uma criança ela pode ter cólica se ela está estressada. Ela pode ter refluxo se ela está estressada. Ela pode não querer dormir se ela está estressada. Ela pode ter dificuldade de se amamentar se ela não está estressada. Então, isso vai interferir em todas as outras coisas que nós já falamos aqui. Né, Adalberto? E aí entra a diminuição do sistema imunológico, da função do sistema imunológico. Mais fácil ele ficar resfriado, é mais fácil ele ter refluxo, disfunções respiratórias, e aí que ele não vai dormir mesmo. Sem respirar, ele não vai dormir. Então, aí a tendência é a gente tentar resolver rápido o sono, né, Vitor? Tipo, queremos resolver rápido o sono, mas é um ciclo vicioso tão grande que aos poucos tem que fortalecer o sistema imunológico, melhorar o refluxo, melhorar a saúde desse bebê, melhorar a respiração para só então, muitas vezes, a mudança do sono, né? Sim, exatamente isso. E já aproveitando uma pergunta que eu li junto aqui já, essa dica, ela serve de 0 a 100. 0 a 100 anos, né? Perguntou de 1 ano e 2 meses, também é a mesma coisa, a gente pensa igual.
A criança ela só vai criar julgamentos, né? Lá começa com 3, depois com 7, que começa o sistema começa a se desenvolver mais, com 7 anos. Né, então, vamos olhar o meio, vamos olhar o todo. Uma das dicas importantes, eu acho que já para aproveitar, a gente já conversou bastante sobre isso, né, Adalberto? É rotina também, né? Essa, principal, importantíssimo. Você podia falar um pouco sobre rotina, né? Então, a relação da rotina é interessante. Até minha irmã está assistindo aí, é um dado bem legal, dá muito certo com ela. A relação da rotina. O bebê, ele precisa de rotina, ele precisa entender, porque existe um relógio biológico. Então, se a gente consegue estimular esse relógio biológico, é um relógio do meu organismo, onde existe hora para dormir, hora para brincar, hora para comer, com repetição, a tendência é que exista um aprendizado e o corpo já se prepara para aquilo, os órgãos funcionam bem naquele horário. E aí a relação é assim, um dia fora da rotina, são 7 dias para criar a rotina. Um dia fora da rotina, 3 dias para readequar a rotina. 3 dias fora da rotina, aí ele ele recomeça, ele vai começar de novo esse processo de criação de rotina. Por isso que é tão difícil manter o hábito, né? Então, às vezes, fala assim, algumas mães são taxadas de rígida. Fala assim, poxa, nem no final de semana deixa ficar com os avós quando pequeno. Parece rigidez, mas se o bebê consegue manter, principalmente nesse início dele, manter uma rotina independente do dia, para ele, fim de semana, quem vai sofrer é a mãe e o pai depois em casa, né? Então é importante que seja respeitado uma rotina. Óbvio, não é um quartel militar, mas nesse início do bebê, isso faz toda a diferença. Exato. E a criação do hábito da casa também, né, Vitor? Que às vezes o pai e a mãe chegam tarde do trabalho, ou o pai chega tarde do trabalho. Ele vai querer brincar com a criança, e a criança não vai querer dormir antes de brincar com o pai, né? Então fala, minha criança dorme tarde. Tá tudo bem, ela vai dormir tarde mesmo, porque ela vai querer ver o pai, né? Uhum. Sim. E até aquelas diquinhas, né? Tipo, banho quentinho, uma luz mais baixa, né? São coisas que já ajudam bastante também. Diminuir a luz da casa, né? Exatamente. A luz amarela na casa, na verdade, também. Sim. É isso, né, Adalberto? Quer falar mais alguma coisa sobre o sono? É porque, entendam, pessoal, que eu falei isso, mas se tudo estiver dando certo, por exemplo, estou com rotina, tudo ajustado, tá, mas o que está incomodando a criança? Comecem a se perguntar sobre isso, né? Por que não dorme? Ela acorda como? O que está acontecendo? Ela acorda e pede o quê? Então, ela acorda e reclama do quê? Entendeu? Então, a gente já tem um caminho. A osteopatia, ela precisa olhar isso. Não só a osteopatia, né? Tudo. A gente precisa olhar o todo. Ô, Vitor, e tem uma possibilidade também, né, que a gente fala, né? Quando o meio e a rotina estão ajustados, e mesmo assim a criança não dorme, né? Que isso também é possível de acontecer. E aí que entra, às vezes a gente vai falar com a mãe, ela fala assim, tudo certinho, faço tudo certinho. Então, nem tudo é culpa de pai e mãe, né? E aí que entra a osteopatia. Aí que entra tentar buscar na criança os desequilíbrios que podem fazer com que o sistema nervoso dela se altere, como você falou, né? O sistema de alarme. E aí ela tem alguma disfunção que vai perturbar o organismo e por isso ela não vai dormir. Então é uma possibilidade também. Isso a gente vai avaliar e vai trabalhar. Com técnicas a gente consegue estimular. Se essa era a pergunta, né? A gente consegue estimular o sistema para ele abaixar. Perfeito. E a relação do meio ambiente, só para finalizar, a relação do meio ambiente, como você disse, né? Às vezes teve alguma alteração muito significativa, por exemplo, o pai ficou sabendo que vai precisar ser transferido de cidade. É uma informação que impacta a família e a tendência é que essa criança não vá dormir, porque ela vai seguir a rotina do ambiente, né? Vai seguir o ambiente, a agitação do ambiente. Próximo tópico?
Eu só queria comentar o Zé Eduardo. Obrigado, Zé Eduardo, pela complementação. Ele falou da relação do parto da cesárea, aí, na verdade. Como tem é ministrado um antibiótico na cesárea, isso também pode diminuir, pode agredir a flora bacteriana do intestino materno. Então, obrigado, Zé, por compartilhar aí com a gente. Sim, com certeza. Próximo? Próximo. Família. Família. Quer falar alguma coisa? Não, você vai, a gente vai junto. Vamos. Então vamos lá. Esse é um ponto bem importante. A gente já fez a ponte aí, né, do sono com esse entorno, com essa relação familiar. E o que a gente percebe muito cada vez mais a gente tem olhado para isso. Eu, particularmente, agora estou vivendo na pele, vou até querer fazer uma live sobre essas mudanças que acontecem no período gestacional. Na mulher e no homem são muitas mudanças, né? E o que a gente vai... mudança assim, de perder o espaço, de uma família que vai se formando, um novo território, a vida vai mudar, o medo da vida mudar. E aí começa também, a gente fala que é a projeção da nossa infância, né? Do pai e da mãe. E geralmente o pai vai querer sair mais para trabalhar, porque agora que eu tenho um filho, vou precisar pagar fralda, vou precisar dar um conforto. E gera um senso de responsabilidade, e aí geralmente é aquela história, aquele estresse. E na chegada do bebê, lembra, Vitor, que a gente aprendeu uma vez com uma amiga nossa, com a Renata, que você falou que é da próxima live, a Renata Pinotti? Ela comentou sobre o luto do casal na chegada do bebê. E pouca gente olha e ouve sobre isso, né? É um luto do casal, o nascimento do bebê representa uma mudança. O casal vai enterrar um processo que foi vivido para começar um outro. Agora é a família que vai ser construída. E isso é bastante estressante, né? Não passei ainda, posso tentar imaginar, mas a gente presencia isso todos os dias no nosso consultório, com os pais que chegam. E aí, a mãe, com aquela modificação toda hormonal, a chegada do bebê, o bebê está no colo, tem que mamar, aquele grande aprendizado. E aí o pai tentando aprender como ele pode ajudar a mãe, né? Então é um ambiente muito conturbado, muito estressante. E aí, visita. O pessoal querendo dar atenção para a visita, mas também não querendo dar atenção, porque na verdade quer se resguardar. Então é óbvio que existe uma grande predisposição de estresse e emocional para que esse bebê tenha cólica, por exemplo. É uma possibilidade, né? Os palpites, né? Palpite da sogra, da tia, da mãe, do avô, da avó. São muitos palpites chegando. E aí, o bicho pega, né? Eu falo uma coisa, né, Adalberto? A gente conversa bastante sobre isso também, né? E é legal, e é um papo legal porque a família que nova agora, né? Que tem um novo membro, a mãe fisiologicamente, vamos falar de biologia, né? A mãe fisiologicamente, ela virou mãe. E muitas vezes ela esquece que também ela é o quê? Esposa. E aí é algo importante que as mães, eu vou olhar para os dois lados, né? Porque isso é fisiológico. Exatamente. A mãe, ela está numa carência e ela leva todas as energias dela para a criança, para o bebê, para o recém-nascido. E ela acaba se fechando para o pai. E aonde ela deveria estar segura, se sentir segura, ela se fechou, porque quem dá segurança seria o papai. Exatamente. Então, só que ela fechou de onde ela deveria receber. E aí vira aí o pai se sentiu abandonado, não consegue dar segurança, só que ela está cobrando. E aí vira uma bola de neve, né? E quem sofre disso é a criança, né? Interfere bastante. Né? Então é bom levar consciência. A gente entender fisiologia gera consciência. Então eu acho que ajuda bastante, né, Adalberto? Demais, Vitor. Eu li
um texto uma vez, um artigo, na verdade, onde fizeram um levantamento em relação à mudança do comportamento do pai, né? E eu me assustei, porque fala que 19% dos homens têm depressão pós-parto e não sabem que tem. E 19% não é tratado, porque a manifestação é diferente. A manifestação é justamente essa, não encontrar um lugar, não encontrar um papel, não saber qual é o lugar dentro da casa, perder o lugar dentro da casa. E isso é muito comum a gente ver, justamente pelo que você falou, né? É comum que a mãe se feche, ela se fecha com o filho, ela vira mãe, como você falou, biologicamente, e ela restringe essa chegada do pai, né? E isso é bem comum, assim, agora ela, com a cria dela, se basta. Por isso que é sistêmico o trabalho. Né? A gente aprendeu isso, né, Adalberto? Uma coisa legal, para aproveitar esse gancho, você falou, só para comentar, repetir uma coisa que você falou, aproveitar isso. Aí você tem um casal inseguro, um casal inseguro que deveria gerar segurança, né? Uma criança insegura e milhões de palpites aleatórios vindo de todas as pessoas ao lado. E aí a gente perde uma coisa. Os pais, eles perdem uma coisa, que é o instinto. Ah, que legal. E eu sempre falo, eu acabo comentando com os pais, né? Se você está conectado ali, você consegue sentir o que é certo. Você consegue seguir seu instinto. Porque isso é biologia, isso é animal, né? Só que se você está desconectado, se você está estressado, você não vai conseguir seguir, não vai conseguir fazer a melhor escolha. Porque você está ouvindo muita gente. E às vezes é só você ouvir dentro. Se escutar, né? A gente aprendeu isso no final de semana também. Vamos nos ouvir também. Ninguém sabe mais sobre a cria do que a própria mãe, né? Ninguém. E nesse escutar e a dificuldade, eu gosto que você sempre fala sobre isso, né, Vitor? A dificuldade da mãe se escutar nesse período é que ela está tão agitada e tão conturbada na mente que ela não consegue aterrar, ela não consegue se ouvir. Daí a importância do cuidado materno também nesse período, né? O pai dando segurança em casa, a mãe também, se ela tem uma terapeuta, se ela tem a própria osteopatia, se ela se cuida nesse período também, a mãe dela, os parentes, familiares, alguma amiga, por exemplo, que vão dar apoio nesse período, né? E também se fechar e se proteger por um tempo, né? Se resguardar. Eu acho que aproveitando uma dica legal, uma dica não, né? Os pais que estão assistindo, prestarem atenção um pouco nisso, que é assim, nós estamos falando do ambiente, né? E resumindo tudo que nós conversamos, nós falamos que o ambiente, de alguma forma, ela pode interferir na criança. Então, se eu estou estressado, a criança ela pode se estressar, porque a criança ela sente mais do que a gente. Ela tem uma percepção maior. E aí fica a sugestão de tenta perceber o dia que a criança mais dá trabalho, é o dia que provavelmente os pais estão mais estressados. Ou alguém chegou estressado. Ou mais ausente, né? Está presente, mas ausente, né? A história do celular fez muito isso hoje. Então, tenta prestar atenção, né? Eu sempre falo, nossa, faz muito sentido. Por isso que é importante, né, Adalberto? E aí fala um pouco da gente, né, do nosso tratamento. As coisas que nós fazemos para a gente criar um campo dentro do consultório bom para poder receber os pais, né? E abaixar um pouco já essa frequência. É importante. A gente fala que a criança vem pronta e a dificuldade a gente está no mesmo nível da criança, né? Estar presente. É um grande desafio hoje no mundo moderno, né, Vitor? E é importante que a gente... E a gente está falando aqui, pessoal, sem julgamento. Obviamente, cada um tem sua história, cada um tem sua rotina, suas crenças, mas a ideia não é julgar, já nasceu, já passei pelo estresse, como eu consigo me equilibrar, como eu consigo equilibrar a rotina?
Olhando para você, a gente fala, o que eu preciso para ficar bem, né? Para me acalmar, para relaxar. Hoje tem muito vídeo na internet sobre respiração, sobre meditação, tem práticas, atividade física. A própria osteopatia é muito indicada nesse período. E a sua terapia, o que é que seja, né? Exatamente. Vitor, a gente está com pouquíssimo tempo aí, cara. O que você acha de falar da indicação da osteopatia, né? A partir de quanto tempo é possível se tratar? Tá. Bora. Mais tarde é melhor? Mais cedo é melhor? Fala um pouquinho pra gente aí. Lá na França, eu fiz com um francês e ele me falou que ele atende pacientes logo que nasce. Então tem toda a relação do vínculo, tudo. Porém, já no dia do parto, ele já atende para dar um reequilíbrio. Então, já adianto vocês que de zero, já alguns osteopatas, algumas pessoas já... Nós temos um colega lá em Pato Branco, né, Adalberto? Que atende o Mauro, da Renê. Não sei, cara. É bom, ele atende no hospital. Acho que é Pato Branco, é. Ele atende no hospital com osteopatia, então as crianças elas nascem e já tem uma abordagem osteopática. Então, já desde o nascimento e já... Que nem hoje mesmo, eu atendi uma criança de 9 dias. Então, não tem problema. O toque, para quem não conhece, né? O toque é muito suave, muito leve, não gera desconforto. Pelo contrário, gera conforto para a criança. Né, Roberto? Acho que é bom falar isso também, né? Porque às vezes as pessoas que estão aqui assistindo não conhecem tanto. É isso, né? E quais as indicações? E quanto mais cedo, melhor. E quanto mais cedo, melhor, pessoal. A osteopatia trabalha muito mais como prevenção do que como cura. E uma vez prevenido, você está tendo uma prevenção para o resto da vida, né? Esse bebê está tendo a base, o alicerce dele preparado para que ele tenha uma boa vida. Não estou dizendo que quem não faz osteopatia não vai ter boa vida, mas é provável que tenha um ajuste necessário para esse crescimento. Pessoal, o que você acha, Vitor? Você quer entrar no teu Insta e finalizar isso? Ou vamos finalizando, a gente grava um vídeo? A gente finaliza. Pessoal, se alguém tiver mais... Acho que nós respondemos praticamente todas as perguntas que passaram, porque perguntaram sobre sono, cólica, refluxo, a gente acabou respondendo tudo, né? Acho que foi isso. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai ter uma outra live nas próximas semanas com o Vitor e a Renata. A gente quer continuar fazendo essas lives, a gente está gostando bastante. Então, obrigado mesmo. Essas lives, né, Alberto, porque essas lives nós fizemos com o pessoal aqui da região. Fala tchau que vai acabar. Não, nós abrimos outro. Dá certo? Que bom. Nós fizemos as lives aqui com o pessoal da região, porém nós vamos estender mais para frente, porque nós gostamos da ideia, estender mais para frente, chamar pessoas, né, outros colegas de outros lugares também, né, para poder falar e comentar. Agradecer, né, Adalberto, agradecer a todo mundo que participou, obrigado por escutar a gente, né, tá aqui, se ficaram até agora escutaram a gente, então obrigado de coração. E vamos lá, vamos cuidar, né? Acho que é isso. Obrigado, pessoal. A gente está gostando demais e a ideia é colocar um tema também sobre pais. Depois desse do Vitor e da Rafa, um tema sobre, na verdade, o período gestacional, as mudanças que acontecem e tudo mais. Beleza? Bom, é isso. Beleza, Roberto? Grande abraço. Obrigado. Grande abraço, meu Tudo parceiro. bom. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, obrigadão, gente. Obrigado por terem assistido. Tchau, tchau.